Vimos que a ética nasce da religião, nasce da razão e nasce de algo mais profundo, que é o sentimento, aquilo que os modernos chamam a inteligência emocional ou a razão sensível. Vamos ver agora 4 princípios que constituem o conteúdo básico da ética. O primeiro princípio é cuidado essencial. O cuidado é uma relação amorosa, uma relação envolvente com a realidade. É a mão que se estende para acarinhar, para se entrelaçar com outras mãos. Então a ética é uma atitude positiva, de acolhida, de dar repouso e fazer que as coisas possam crescer e florescer. O cuidado fundamentalmente se dirige para prevenir danos futuros e resgatar danos já acontecidos. Há uma tradição filosófica que vem lá dos romanos, que diz que a essência humana não reside nem na inteligência, nem na liberdade, nem na criatividade, que a inteligência surge no cuidado. Por que o cuidado? Porque o cuidado é a condição prévia para que o ser possa aparecer. O cuidado é o condicionador antecipado de toda a ação. Se eu faço uma ação com cuidado, ela sai bem feita. Tudo aquilo que eu amo, eu cuido. Tudo aquilo que eu cuido, eu amo. Então a ética do cuidado talvez seja hoje a ética mais urgente na humanidade. Cuidar das pessoas, cuidar dos pobres, cuidar da natureza, cuidar do planeta, cuidar da convivência no semiárido para que as águas sejam recolhidas, para que a cobertura vegetal seja protegida. Então o cuidado é uma atitude que todos entendem e pertence à essência humana. O segundo princípio é o respeito. Qual é a atitude que eu devo ter diante do outro? Diante da casa é o cuidado. Diante do outro é o respeito, porque cada pessoa é única, é irrepetível. Ela tem a sua consciência, seus valores, suas tradições. E ela merece que tudo isso seja respeitado. Então o sentido da ética do respeito significa haja de tal maneira que tuas ações não desrespeitem a natureza, não desrespeitem as pessoas, mas que a tua relação seja benfazeja e seja includente. Junto com esse respeito, vai uma dimensão ligada à natureza. Hoje nós temos os transgênicos, temos a biotecnologia, temos a manipulação genética, e nós devemos fazer tudo com sumo respeito àquilo que a natureza produziu em milhões de anos de trabalho. Nós não podemos atropelar, porque se atropelamos e não respeitamos essas realidades, elas podem se degenerar, podem morrer. Há um grande médico suíço, Albert Schweitzer, que era um grande concertista de Bach e um grande pensador. Deixou a Suíça, deixou seu bem-estar e foi para um hospital de ancianos, de leprosos na África, em Lambarene, no Congo. E lá ele desenvolveu uma ética do respeito ilimitado para com todos os seres. Ele definia a ética. Ética é o ilimitado respeito a todos os seres, porque tudo o que existe merece existir. Tudo que vive merece viver. Então, o respeito é com todos os seres. E quando nós respeitamos, nós garantimos o direito que as coisas existam e estejam aí. Toda violação dos direitos humanos é um desrespeito à pessoa humana. A responsabilidade ilimitada. Que atitude devo tomar diante do outro que emerge à minha frente? É uma atitude de responsabilidade. Isto é uma atitude de acolhida, de convivência. Essa atitude da responsabilidade hoje é tão importante, dada a crise ecológica. Nós não podemos fazer qualquer coisa, não podemos desmatar, não podemos deixar que o semiárido avance
mas devemos cuidar das chuvas que caem, e o nosso semiárido é o semiárido mais úmido do universo. São 700 milímetros de água que caem por ano. Mas se nós nos responsabilizamos pelo semiárido, nós colhemos essa água. Cuidamos da sua vegetação, da sua biodiversidade. Fundamentalmente, a responsabilidade, ela tem a ver com a consciência do ser humano, de ele dar-se conta das consequências de seus atos. Cada ano se lançam na atmosfera bilhões e bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Isso significa uma montanha de 1,5 km de altura com 19 quilômetros de base. Como a Terra vai digerir tudo isso? Esse aquecimento que é antropogênico, isto é, produzido pelos seres humanos, pela irresponsabilidade do processo industrialista, é esse que produz o aquecimento global, que dizima a biodiversidade, que produz os tufões e o fracasso de tantas safras que produzem fome. Fundamentalmente, a responsabilidade atinge as empresas, porque as empresas têm que se colocar essa questão. Elas não só devem ser boas para os seus acionistas, mas devem ser boas também para a sociedade na qual elas devem estar inseridas. Por isso, mais e mais hoje, empresas assumem a responsabilidade socioambiental. São responsáveis pela qualidade de vida, pelos salários, pelas formas como se produz, para que não sejam formas que degradam a natureza. E nós somos responsáveis também pelo ambiente cultural, espiritual bom, em que os seres humanos possam sentir-se bem, convivendo e coabitando. E também responsáveis pelas gerações que vêm depois da nossa. O nosso temor é que as nossas gerações, se nós nada fizermos para diminuir o aquecimento global e garantir a sustentabilidade da vida, que elas se voltem para nós e nos amaldiçoem, porque dizem: vocês foram irresponsáveis, vocês sabiam e não agiram de uma forma que nos legasse uma terra boa, um ar respirável, uma água potável. Um outro grande princípio da ética é da solidariedade, e solidariedade universal. A solidariedade é tão essencial ao ser humano que nós, como humanos, nascemos da solidariedade. Porque quando nossos ancestrais iam à caça ou buscar frutas para a sua alimentação, não faziam como os animais, comiam cada um para si. Reuniam tudo o que podiam e traziam para o grupo e solidariamente distribuíam, começando pelos mais jovens até os mais idosos. Então foi a solidariedade, a cooperação, que permitiu o salto da animalidade rumo à humanidade. Se isso foi ontem, deve ser também hoje. Nós vivemos numa sociedade mundial cruel e sem piedade, que deixa que morram por ano 13 milhões de crianças por doenças que são absolutamente curáveis. Que 4 milhões de crianças morram ao ano por falta de água. Que mais de 1 bilhão de pessoas passem fome diuturnamente. Falta solidariedade, falta compaixão. Esse sentimento tão bem desenvolvido pela tradição oriental do taoísmo, do budismo. Ter compaixão não é ter peninha do outro, é conviver com o outro, deixar que ele não sofra sozinho. O terrível do sofrimento não é o sofrimento, é a solidão do sofrimento. E o sofrimento se torna humano e suportável quando uma mão se estende, um ombro é oferecido, quando dizemos uma palavra que consola. Hoje, mais do que nunca, necessitamos da solidariedade universal, porque a economia e o mercado não se baseiam na solidariedade, mas na competição. Na competição, todos disputam e só um ganha. Na solidariedade é o ganha-ganha. Todos ganham, todos crescem, todos coevoluem. Então esses 4 princípios são fundamentais para termos uma ética mínima adequada aos dias atuais e que permite um horizonte de esperança para a humanidade.
uma ética profundamente humanitária, que engloba todas as pessoas para além de suas culturas, porque está ancorada na essência do ser humano. Chegou a vez desse céu que é só seu, que é só meu, que é de todos, que um dia olharam pra um céu tão azul, tão anil, que sumiu, que ficou tão escuro e vazio. Chegou a vez desse mar, maravilha da ilha que boia tranquila, não sabe que tem a seus pés todo um resto de vida e de morte, sem dor, sem razão. Chegou a vez desse chão, chama Deus, que só Deus para nos ajudar a pisar, sem esse medo de ter nossos dedos comidos por chãos canibais. Chegou a vez desse chão, chama Deus, que só Deus para nos ajudar a pisar, sem esse medo de ter nossos dedos comidos por chãos canibais. Chegou a vez da canção pra cansar, pra caçar, pra causar uma revolução, uma revelação da criança que chora escondida por trás dos jornais. Chegou a vez, minha vez, nossa voz, pra quem vê tanto fez, tanto faz tanto tempo que o tempo não para pra ver a vergonha estampada no olhar. Chegou a vez desse chão, chama Deus, que só Deus para nos ajudar a pisar, sem esse medo de ter nossos dedos comidos por chãos canibais. Chegou a vez desse chão, chama Deus, que só Deus para nos ajudar a pisar, sem esse medo de ter nossos dedos comidos por chãos canibais. Chegou a vez desse céu que é só seu, que é só meu, que é de todos, que um dia olharam pra um céu tão azul, tão anil, que sumiu, que ficou tão escuro e vazio. Chegou a vez desse mar, maravilha da ilha que boia tranquila, não sabe que tem a seus pés todo um resto de vida e de morte, sem dor, sem razão. Chegou a vez da canção pra cansar, pra caçar, pra causar uma revolução, uma revelação da criança que chora escondida por trás dos jornais. Chegou a vez, minha vez, nossa voz, pra quem vê tanto fez, tanto faz tanto tempo que o tempo não para pra ver a vergonha estampada no olhar. Chegou a vez desse chão, chama Deus, que só Deus para nos ajudar a pisar, sem esse medo de ter nossos dedos comidos por chãos canibais. Chegou a vez desse chão, chama Deus, que só Deus para nos ajudar a pisar, sem esse medo de ter nossos dedos comidos por chãos canibais.